Olá, vamos conversar sobre remuneração estratégica por competências. Por que remuneração estratégica? Porque hoje em dia, um dos grandes desafios das organizações está relacionado à gestão de pessoas. E nós entendemos muito bem que identificar, atrair, desenvolver e reter pessoas que são importantes para as organizações, os considerados talentos, não é uma tarefa muito fácil. Principalmente se nós entendemos também que estamos vivendo um cenário atual que nos traz algumas diferenciações que nos conduzem a ações diferenciadas. Por exemplo, as organizações hoje são exigidas de uma alta produtividade e de uma qualidade de entrega de seus produtos e serviços que são bastante elevadas em relação ao que era há anos atrás. Por outro lado, nós temos um perfil de pessoas, hoje bastante caracterizado pela geração Y, dominando em termos de quantidade o nosso mercado de trabalho, que são pessoas impacientes, inquietas, que gostam de decisões rápidas e têm uma facilidade de uso da tecnologia e de utilização de redes sociais bastante grande. Em função disso, nós percebemos que são gerados alguns impactos. Que impactos seriam esses? Primeiro, hoje as empresas precisam de uma nova organização. Não dá mais para trabalhar com aquela organização tradicional, com os organogramas tradicionais. Em função disso, nós precisamos de novas estruturas e uma nova configuração de cargos e de remuneração. Como isso funciona? Nós tínhamos até então, ainda temos em algumas empresas, o modelo tradicional e em outras empresas, já iniciando no modelo de gestão por competências, esta configuração de estrutura e de cargos e de remuneração. Quais são as grandes diferenças? Bom, no modelo tradicional, nós usamos muito os cargos de uma forma restrita, ou seja, cada cargo é responsável pelo desenvolvimento de atividades específicas. No modelo das competências, temos utilizado hoje bastante a configuração de cargos no modelo mais amplo, ou seja, as pessoas podem desenvolver qualquer ou quaisquer atividades que estejam dentro daquela configuração daquele cargo. Um outro ponto de diferença é o aumento do número de cargos na medida em que nós temos cargos específicos. Quanto mais específicos forem os cargos, maior a quantidade de cargos que nós precisamos. No modelo das competências, nós temos uma grande redução do número de cargos e, detalhe, com isso a gente consegue diminuir os desvios de função, que são tão criticados e estão tão em linha com problemas quando nós falamos de legislação. Um outro ponto é a mobilidade. No modelo tradicional, em função até dos desvios, a gente não tem uma mobilidade muito grande. As pessoas, às vezes, até fazem, mas isso não é a melhor opção. No modelo das competências, nós temos essa mobilidade de atuação. As pessoas podem atuar em vários processos, desde que estejam dentro daquele cargo mais amplo. E, por último, que seria a principal diferença, seria o foco. No modelo tradicional, nós temos o foco nos cargos, nas atribuições desses cargos. Ou seja, as pessoas evoluem na medida em que elas assumem atribuições diferenciadas. No modelo das competências, o foco está nas pessoas. As pessoas evoluem na medida em que elas adquirem, desenvolvem e aplicam novas competências. Em resumo, como é que esse modelo funciona? Nós partimos dos direcionadores estratégicos que caracterizam a identidade das organizações. Com base nisso, nós conseguimos definir as competências chamadas organizacionais. São aquelas que todos devem ter. Em segundo lugar, nós precisamos definir as competências funcionais. Essas, então, surgem
em consonância aos cargos definidos nessa estrutura por competências. Essas competências podem ser técnicas e ou comportamentais. Em terceiro lugar, nós podemos utilizar e devemos utilizar um modelo, um processo de gestão de desempenho, sempre com base nas competências, porque aí nós conseguimos avaliar o quanto as pessoas de fato estão evoluindo. Com isso, nós conseguimos, então, definir, com base em carreiras, esta remuneração por competências. Bom, quais são as grandes vantagens? Primeiro, proporciona uma tomada de decisão muito mais consistente, porque nós nos baseamos em modelos mais objetivos e meritocráticos. Segundo, reduz as possibilidades de questionamentos ou de não conformidades existentes em relação ao trabalho realizado, porque tudo é possível de ser feito desde que esteja dentro daquela descrição do cargo mais amplo. Em terceiro lugar, facilita a comunicação com os colaboradores e a retenção dos talentos, porque as pessoas sabem exatamente o que pode acontecer. Bom, como é que fica isso, então? Como é que fica a história da remuneração? Nós vimos que o modelo da remuneração por competências trabalha com foco nas pessoas. Vocês podem perguntar, mas como fica, então, o valor dos cargos? Ora, nada impede que nós façamos também uma pesquisa de salários, uma pesquisa de práticas de gestão de pessoas, avaliando também benefícios, remuneração variável e até como funcionam as estruturas das outras empresas, porque isso vai tornar ainda mais consistente e coerente o nosso modelo final do plano de cargos, carreiras e remuneração, principalmente porque esta será muito mais estratégica. Para concluir, quais são, então, as grandes oportunidades da remuneração por competências? Em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas, a meritocracia, porque o reconhecimento se dá em função da entrega das pessoas que, de fato, estão conseguindo contribuir para o crescimento da organização. Em segundo lugar, é um processo bem mais simples e bem mais rápido de ser implantado. E detalhe, também não há necessidade de revisões constantes. Ele é um processo, ele é um modelo muito mais perene. E, por último, não podemos esquecer que está entrando em vigor o E-Social, que é uma ferramenta do governo que vai avaliar as inconsistências nas organizações. Se nós enviamos descrições diferenciadas ou pessoas desenvolvendo atividades iguais, similares, com o mesmo CBO de cargo, nós podemos ter problemas se essas pessoas recebem uma remuneração diferenciada. Portanto, eu continuo acreditando que, no nosso cenário, este modelo de remuneração por competências consegue ser o modelo mais estratégico. Só para concluir, este modelo, assim como qualquer outro modelo, exige necessidades de capacitação e de desenvolvimento das pessoas. Bom, estes são os pontos básicos da remuneração estratégica por competências. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto, clique no link abaixo e conheça a KnowNow, empresa que utiliza a metodologia de Blended Learning para produzir ações customizadas relacionadas à capacitação e desenvolvimento.